Olha, está aí um banco. Está aqui um banco. Ok, vou pedir a ti. Tu que és alto, desculpa, anda cá. Apanha aqui a primeira caixa que está aqui ao lado daquela. Aquela laranja. Estás a ver aqui 3 caixas? Posso subir aqui? Sim, podes. Chegas lá? Esta. Sim, podes-me passar essa. Eventualmente aqui há de haver alguma coisa interessante para eu vos mostrar. É isso, podes descer. Da Cozinha Popular da Mouraria. Se vocês forem ao site dá para perceber, não é? A Cozinha Popular basicamente funciona com todas as semanas eles têm um cozinheiro diferente, que é, por exemplo, há uma senhora Bangladeshi que vive ali na Mouraria, que cozinha muito bem e vai lá e faz assim um almoço e uma pessoa paga 6 euros. Quanto é que é? Aquilo paga-se, é uma taxa fixa, paga-se e come-se, e vai-se lá comer e ela explica como é que se faz, é uma espécie de cozinha didática, cultural, não é? Multicultural. Às vezes há uma senhora que é vietnamita também que faz... olha, está a chegar a Cláudia. Boa tarde. Bom dia. Estava quase aqui a puxar aquelas coisas que, por exemplo, isto era da Moda Lisboa. Deixa eu só ver se encontro. Aí o livro. Este é o livro do México. Cláudia, temos aí coisa... Desculpa, deixa-me... Não queres vir aqui ter connosco? Podemos. Podem filmar. Podem fotografar. Oh, meu Deus, que lindo. Isto foi do México. É pá, isto começou muito a mal porque eu assustei-os a dizer que não quer ser filmado. Tenho uma onda radical, anarquista, pseudo. Mas pronto, acho que isto foi a cena que... eu falei-lhes na Moda Lisboa. Isto era o Sangue Novo. Isto era o logo do Mialha. Do Ricardo Mialha. Que basicamente não é logo nenhum. Ele foi buscar um pictograma que normalmente se põe nos fraldários. Não é? Só que isto era a embalagem. Porque isto depois aqui dentro ia um desdobrável gigante, completamente caótico. Porque tipo, o material que nós recebemos era quase tudo sangue novo. Portanto, é tudo estudantes universitários que nos mandaram o material de maneira possível. E nós não sabíamos como lidar com aquilo e improvisámos brutalmente. O que vai aí dentro já não sei onde é que está, mas é de encontrar. A brochura propriamente dita. Isto aqui, o que tem, está aqui uma série de referências interessantes para nós. Por exemplo, aqui este robô. Este robô é como é que ele se chama? É o robô de um filme dos anos, daqueles de série B, dos anos 50, de ficção científica, que é O Dia em que o Mundo Parou. Que era um robô que ficava tipo sentinela e era completamente indestrutível. Portanto, era um robô que no fundo era o guarda de um extraterrestre que veio à Terra controlar e ver o que é que estava a passar, e se nos portássemos bem ele deixava o planeta em paz. Senão ele soltava este... Isso era o quê, António? Isto era o robô do Dia em que o Mundo Parou. Atenção, há um remake do filme péssimo com o Keanu Reeves, não vale a pena. Isto é mesmo o robô do primeiro... Sim. Aliás, é giro porque no fundo, no dia anterior, havia um autocolante na janela, com assim meio alien, com uma língua alien, que era a língua dele, que ele falava no filme. Eu estava a fazer uma analogia entre a cozinha popular e o México. Tipo, é mais ou menos a única coisa que os une é a culinária e é este lado. Mas depois o resto, o que está no meio, é completamente diferente. Isto não é muito logos, não é? Porque vocês queriam ver logos, vocês querem ver coisas de marcas. Depois nem falei com o professor Vítor. O propósito da vossa visita tinha um tema específico, não era? Identidade visual. Identidade visual. Sim. É o que nós estamos a trabalhar agora, porque nós tivemos que fazer um manifesto e posicionarmos em relação a algum assunto. No nosso caso, nós fizemos o nosso manifesto todo à volta do preconceito, da sociedade,
sim, normas impostas pela sociedade que nós ouvimos assim na rua. E temos que seguir, porque isso é o que está certo. Pronto, sobre o ambientalismo, política, sexualidade, isso. E agora estamos noutra fase que é criar... Desculpa, estejam à vontade. Que é criar esta identidade visual para o nosso grupo. Como é que nós nos... Sim, somos nós os 4. Como é que nós nos posicionamos e como é que nós nos apresentamos à comunidade. E temos que desenvolver um logotipo e depois uma identidade visual à volta do grupo. E o professor propôs-nos fazer esta entrevista a um estúdio que nós escolhêssemos, que nós, neste caso, escolhemos o vosso. E para saber um bocadinho, para conversar um bocadinho. Eu falei-lhes um bocado da nossa relação com a identidade, com a nossa própria identidade, que é complicada. Mas reflete, quer dizer, incide um bocado sobre isso. Depois dei-lhes um exemplo mais da maneira como nos relacionávamos com os clientes e foi daí que surgiu esta ideia da Adriana de fazer foi completamente improvisada, ou seja, eu comecei a pensar que se calhar seria interessante fazer uma comparação entre a Diana e o México. Por exemplo, a identidade aqui, está aqui noções de identidade, mas isto é mesmo de um produto, não é? No caso da cozinha popular da Mouraria, só que fui buscar um exemplo que não temos aqui assim rápido para lhes mostrar. E se calhar não é o melhor exemplo, porque isto no fundo é um objeto único, ou seja, não tem uma identidade, tem um desenho que é feito para esse... Identidade, à partida, é uma coisa que identifica um grupo, uma instituição e que depois se reproduz em vários materiais, não é? Que não é bem o caso disto, porque isto é um filho único, esse livro é esse. Não sei, eu acho que pode ser interessante falarmos do Maria Matos. Como um projeto, que não é um projeto de identidade, porque eles quando nos convidaram... Exatamente, ou seja, eles têm um logo e nós não mexemos no logo. O que nós fizemos foi criar um sistema de comunicação para comunicar a atividade do Maria Matos, que fosse uma coisa reconhecível, que o público do Maria Matos reconhecesse aqueles materiais como pertence àquele teatro, mas ao mesmo tempo que fosse uma coisa de alguma forma diversa, como é a programação deles, ou seja, eles programam música e artes performativas, mas os públicos para os quais eles trabalham são públicos muito divergentes. As pessoas da música vão ver os concertos e não vão necessariamente ver os espetáculos, por isso é uma coisa de alguma forma abrangente, mas é para um público interessado em criação contemporânea. E o que nós criamos, no fundo, é um sistema que é muito aberto, mas tem alguns aspectos que faz com que eles funcionem como uma identidade e sejam reconhecíveis, não só pelos materiais que usamos, mas pela forma como criamos este sistema. Por isso, não sei se isto responde. Eu acho que é um bom exemplo. Nós mesmo, antes de termos sabido desta entrevista, porque, nós encontramos esses programas na faculdade. Sim. Uma série de... E nós tínhamos um trabalho para fazer e nós vimos, foi exatamente este programa. Era o último antes disto que está. Inspirámos-nos E nós inspirámos-nos para o nosso trabalho anterior na cor verde. Sim. Antes de sabermos que tínhamos de fazer uma entrevista. E depois foi engraçado porque vimos que o vosso estúdio estava na lista dos que podíamos entrevistar. Sim. E entretanto depois achámos graça porque já foi tínhamos também usado parte do vosso trabalho sem saber que íamos estar em contato com vocês. Sim, o vosso trabalho costuma estar frequentemente lá na faculdade depois para ver. Os cartazes. Pois é, porque eles produzem. Quer dizer, nós para o Maria Matos produzimos montes de coisas, montes de cartazes e folhas de sala. Por isso isto sai de 2 em 2 meses, é a programação bimestral, é a programação bimestral de Maria Matos. E pronto, por isso, ou seja, acaba por ter, no fundo o que nós fizemos foi, definimos uma tipografia e uma série de princípios de trabalho. Aqui no programa
foi, e também isto está a evoluir um bocadinho, este combina com este combina com este. Ou seja, no programa foi definir o formato e eu acho que a grande ideia deste programa é que nós temos a programação toda na capa e na contracapa, tipo lista telefónica, ou seja, para eles era um bocadinho complicado numa programação de 2 meses estar a destacar um espetáculo. Mas nós também quisemos fazer um objeto que era muito comunicativo, ou seja, que logo na capa e na contracapa estavas a comunicar alguma coisa. Neste caso é o calendário da programação. Depois o que acontece é que há elementos, depois também definimos que íamos trabalhar para cada temporada de 2 meses, íamos fazer um código de cores que se mantinha nos materiais todos, ou seja, porque como eles põem, imprimem cartazes e colocam os cartazes na rua, ou seja, para ver um certo reconhecimento na cidade, de haver uma mancha de cor que durante aquela temporada se identifica como os materiais do Maria Matos. Eu acho que isso, pronto, está a correr mais ou menos bem, apesar das cores. Nós trabalhamos com 3 cores, 2 cores e o preto, e serem de tal maneira, ou seja, só com aquelas cores podes fazer coisas muito diversas e na verdade muitas vezes os cartazes até parecem que estão um bocado fora do código cromático, porque trabalhas com overprints e com mais dominância de uma cor ou de outra e de facto fica uma coisa muito diversa. E depois mais o quê? E depois pronto, trazemos para a capa do programa um elemento qualquer que tenha do programa que tenha alguma referência com a programação, mas que é uma coisa que só internamente é que se vê, ou seja, o público do Maria Matos que pega nisto não reconhece logo, a não ser que faça uma análise profunda do conteúdo do que está aqui. Por isso tu não vês, eles estão a destacar o espetáculo de não sei quantos. Percebe? Não, quer dizer, não há essa identificação, pelo menos para o público. Apesar de, por exemplo, aqui eles fazem sempre um especial. Umas programações dentro da programação, ou seja, aqui tinham todo um programa sobre o género, a identidade e o género, que era o Gender Trouble, e depois editámos este readerzinho de apoio às conferências, e aqui também o tema eram as 3 ecologias, social, ambiental e pessoal, e também fizemos este readerzinho de apoio às conferências. E depois nos cartazes, se calhar mostro-vos aqui os cartazes, e vocês, António e Mariana, podem falar melhor dos cartazes e no fundo da metodologia, porque eu acho que o que nós criámos mais com isto, mais do que uma identidade, é uma metodologia de trabalho que depois se traduz numa identidade, ou seja, definimos uma série de princípios que depois com o trabalho, de facto, eles formam um corpo coeso que tu identificas como os cartazes têm que ser dobrados para caber aqui, mas pronto, por isso é um bocado esquisito ver os cartazes assim dobrados. Estão arquivados, mas para nós é uma maneira, é só um registro. para nós é uma maneira fácil de os guardar. Ou seja, qual é que é o programa destes cartazes? O que nós definimos é que há uma grelha. Queres que eu explique? Quero. Mariana? Posso tirar? Desculpa. Sim. Está aqui debaixo disto. Eu vou passando assim. Estes são os... Esses são todos mesmo... Sim. Okay, são sim. todos de... Normalmente estes cartazes são feitos em... Ou seja... mas não é deste, não? Não, isso é A ideia dos cartazes era que o Maria Matos antes fazia cartazes na base do template. Ou seja, tinha um template com uma grelha, com um determinado conjunto de layouts que se podia fazer com esse template, muito limitado, e eram produzidos em digital. E o que aconteceu foi que uma das principais vias de comunicação do Maria Matos uniformizou-se demasiado. E o que acontece é que
as pessoas deixaram de ver os cartazes do Maria Matos, porque é sempre o mesmo. Era sempre, basicamente uma imagem com um título, e a imagem era sempre ou em baixo ou em cima. Não variava muito. Esse está ainda pendurado na... 21 de Abril, já foi. Já. Mas ainda lá está pendurado. Isto já estamos a entrar aqui. Uhum. E depois o que é que eu... Estávamos a falar dos cartazes. Sim. Disto. E depois, basicamente, o que nós propusemos foi... Então, vamos desenhar os cartazes individualmente. Claro que o projeto, a dimensão deste projeto não prevê este género de tratamento. Ou seja, é muito intenso. Ou seja, Nós por temos que mês, desenhar à por volta semana, de 10 cartazes e 10 Por folhas de sala. exemplo, esta semana estamos a que dia? Dia de 20. 20. Amanhã há um espetáculo, por acaso não tive cartaz. Para a semana há... Houve ontem um, mas por exemplo para a semana há um espetáculo a 27 e há outro a 31. Ou seja, 2, 3 cartazes por semana e as folhas de sala correspondentes. Por isso é um ritmo de trabalho que tu não podes agarrar este trabalho como se fosses... Vou fazer um cartaz. Quer dizer, não é esse o desafio. O desafio é outro. Vou fazer 10 cartazes por mês e eles todos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não é? Mas têm que ser todos mais ou menos diferentes, mas reconhecíveis. E no contexto de teatro, os cartazes, em termos de identidade, já agora, há uma certa escola na lógica de design de cartazes para teatro. Normalmente, há uma coisa que é a diversidade. Ou seja, normalmente, a maior parte das vezes, ou havia um designer que desenhava muito bem cartazes e durante muitos anos só fazia aquilo, só que cada cartaz era como se fosse um projeto. Vou fazer um lettering, vou fazer uma produção fotográfica, não é? para a imagem, e um cartaz podia demorar 1 semana ou 2 semanas a fazer. Estes cartazes têm que ser feitos num dia, máximo dos máximos. Às vezes são feitos numa hora ou 2. E é isso o tempo que temos para fazê-los. Não temos, ou seja, o próprio pressuposto do cartaz aqui não é serem automáticos, é serem exatamente o contrário disso, é serem eles parecerem que são feitos, eles serem feitos de uma maneira humana, não é? E uma maneira ponderada em todos os aspectos da comunicação que é importante num cartaz, portanto, da letra e da imagem, essa confluência, e ao mesmo tempo respeitar e ter algum, porque o Maria Matos é um teatro que comissaria, ou seja, encomenda os trabalhos aos artistas, mas isto são artistas que têm já trabalhos que estão em errância, portanto, itinerância por várias cidades. Há tipos que têm uma obra muito coesa e têm uma noção de identidade da sua própria peça, da sua própria, seja ele teatro, dança, seja performance, seja música. E isso é uma coisa que também tem que se ter algum cuidado, ou seja, não se pode fazer o que nos apetece. Depende do contexto. Num contexto destes não se pode. Não. Neste contexto o acordo e a metodologia que foi acordada era esse, não é? Porque há essa condição. Há tipo a condição de se contratar um designer de cartazes como se fosse um artista que faz uns cartazes e é um trabalho que gera uma... Isso acontece muito, por exemplo, na cultura do cartaz francês. Na França há muito isso. E há grandes designers de cartaz, o Alain de Carnec, os MM. Há uma série de indivíduos que fizeram toda a sua carreira a fazer cartazes de teatro como se fosse uma forma de arte. Assim, muito idiosincrática, uma maneira muito... Desenvolveram a sua própria maneira e as suas próprias condições. Aqui não. Aqui há uma disposição de grelha, há um tempo e há todo um conjunto de parâmetros. E aqui trabalhamos com texto e imagem, e muitas vezes a imagem tem um grau que varia de intervenção. Às vezes podemos intervir, às vezes não podemos, às vezes não vale a pena, às vezes a imagem é boa e não é preciso fazer quase nada. Não é? Por exemplo, há situações como esta que praticamente não fizemos nada, só pusemos a imagem preto e branco e tiramos o fundo. Ou seja, o tratamento é muito leve, mas há situações em que nós não podemos tocar em nada, nem nas cores da imagem. Então aí às vezes há problemas, não é? Porque se definimos que há 3 cores que são de uma temporada, e estes cartazes são todos a 3 cores, ou 2. A imagem e só o código de cor aplicado. Portanto, quando é uma superstar daquelas que tem aquela, não é? Que ser mantida. Pois. Portanto, às vezes Neste caso não era uma superstar, não era um encenador, tipo... Nem era propriamente fotogénico. fotogénico. É um músico. Quer dizer, não é uma superstar porque
Porque a eletrónica não tem superstars, não é? Mas é uma Sim. superstar dentro da... Tem os Daft Punk. Sim, mas não deste eletrónica... Tem bastantes. Deste nível, não é? Não, a programação de música do Maria Matos é assim, partilha muito com a ZDB, alguns espetáculos, não é? Portanto é outra onda, mas tem algumas, de vez em quando tem o Panda Bear, tem assim uma figura que não se pode fazer grande, pronto, e há uma expectativa lá interna muito própria. Então, nós temos um programa que tenho vindo a desenvolver com a Mariana, progressivamente, já foi, isto é agora, atualmente, isto agora está assim porque está a ser... Vai modificar outra vez, vai passar pela terceira iteração. Já iterou para aí 2 vezes. A primeira, e que envolve chance, acaso. Envolve mesmo acaso. Ou seja, nós lançamos mesmo dados para tomar decisões. Para não nos prendermos. Ou seja, é uma autorrestrição, porque de repente aquilo que sai não tem lógica. Ou seja, e a lógica do design, e o design, ou seja, a questão racional de um cartaz é tipo, aqui uma questão racional muito forte então e há ali uma tensão que se tem que resolver logo. Não é? Isso resolve-se logo no início, depois a partir do momento em que já está mais ou menos resolvido, lança-se os dados e toma-se a decisão, mas nem sempre encaixa. Mas a ideia a aspiração é essa. Então trabalha-se em 2 níveis, a parte de imagem e a parte de texto, e ambas obedecem a uma noção de grelha e de matriz. Como? Que desenvolvemos. Sim, que desenvolvemos também para este projeto. É uma grelha A específica. questão de ser o acaso é um bocadinho cortar logo a tentação, cortar logo pela raiz a tentação de interpretares, ou seja, de fazeres uma interpretação ao conteúdo do espetáculo. Ou seja, o sistema que nós criamos é um sistema racionalista que responde ao programa do Maria Matos, que se situa na programação de arte contemporânea, mas quer dizer que nós não fazemos uma interpretação do tipo de espetáculo que é. Isto é um espetáculo de música eletrónica, por isso vamos lhe dar um ar tecnológico, ou seja, não há interpretação do conteúdo do próprio espetáculo. Mas pretende que isso aconteça, Exatamente, o que se pretende é que o nosso sistema nivele em termos de identidade o que é que são os espetáculos. Depois o que nós fazemos é que aqui, no fundo, no programa... O programa também obedece mais ou menos algumas... Sim, mas o que acontece, e estou a te interromper, António, desculpa, o que acontece é que aqui há um certo recuar do que é a identidade para os espetáculos então terem o espaço deles, e aqui não manipulamos muitas imagens. As imagens que tu vês é quase sempre fotografias sem intervenção do que é a não ser a grelha nas crianças às vezes brincamos mais com a imagem, mas à partida é uma coisa muito mais o registro daquilo que está aqui o processo. Olha os dados. Queres continuar, António, a explicar a explicar isto mais ou menos? Já está explicado. Isto agora vai para uma terceira, vamos deixar de usar dados. Exato. Mas vai continuar a ser... Vamos consultar uma... Vai continuar a ser random. astróloga. Vamos assim para uma onda mais metafísica, sem dúvida. Sem dúvida. E então, e as folhas de sala? É um bocadinho a mesma história dos cartazes, mas muito mais livre, ou seja, não jogamos dados nem nada. A única coisa é que temos 3 ou 4 formatos definidos, que é o mini, o formato mini, que é quando é tipo, pouco conteúdo, e isto tem mais ou menos um programa, a folha de sala, que diz sempre o que é que vem a seguir, ou seja, há sempre um destaque para o espetáculo a seguir. Normalmente é uma coisa que tem as bios dos artistas, às vezes uma entrevista, um texto a falar sobre o espetáculo. Por isso o objetivo disto já estás dentro do teatro, ou seja, já estás imbuído, já não estás naquele confronto da rua, e o que é este espetáculo? Ou seja, já estás lá, já sabes o que é, e é passar um bocado essa informação, jogar na mesma com a história das cores, e pronto, e fazer... criar um objeto... Esse é gigante. Este é os formatos são... Formato gigante. Isto é o Super Maxi, isto é o Maxi e é o Mini. Portanto, só estes três
estes cor. três Ainda há mais formatos. um. Há mais um intermédio. Que é mais uma lauda, não é? É, mas pronto, não é muito comum. Exato, este é que é o super maxi. Exato. Por exemplo, havia uma intenção do Maria Matos fazer disto uma coisa mais editorial, mas acabámos por propor, nós contrapropusemos, porque era uma coisa muito aliciante até para nós. A nossa área de trabalho principal é a design editorial, é aquilo que nós gostamos de fazer mesmo. Mas, de uma certa maneira, pronto, seria isso, mas nós tivemos um bocado que abdicar, porque o projeto não pedia isso, era uma coisa que ia... não tinha a escala que o projeto pedia. Também não é possível, porque a verdade é que, ou seja, eles produzem muita coisa. Muitas vezes os textos que vêm para os programas são enviados mesmo à última da hora, porque há muitas peças, sobretudo as estreias, as encomendas. Há peças que só se definem uma semana antes de estrearem, por isso muitas vezes os textos e o material que vai para a folha de sala, que é o mais atual possível, ou seja, muitas vezes já é um texto mais atualizado do que o texto que saiu no programa, que foi tratado 3 meses antes ou 4 meses antes, não é? Por isso, era a gestão e a relação nossa para tratar estes conteúdos de uma forma editorial com os artistas era inviável. Não era possível fazer isso. Por isso, eu acho que foi uma coisa que nós percebemos logo que não fazia sentido uma abordagem mais interventiva. Por exemplo, é o das crianças que... por norma, às vezes tem uma atividade, pode-se intervir, a própria folha, o próprio a folha de sala tem um lado de propor uma atividade para as crianças, mas nem sempre isso também não é um projeto completamente assumido por eles, porque não só porque às vezes as pessoas que trabalham para crianças têm mais... Ou seja, isso tinha que ser um trabalho que era desenvolvido com os próprios artistas. E muitas vezes isso é fácil de fazer quando são, por exemplo, ilustradores. É muito fácil para um ilustrador que trabalha em 2D, que trabalha em desenho, criar um jogo, criar uma atividade para pôr numa folha de sala. Um encenador que se calhar é mais difícil dominar este meio, tinha que haver um trabalho de acompanhamento com ele para se pensar e como é que vamos transformar, o que é que faz sentido trazer do espetáculo para uma atividade. Por isso é um trabalho que eu acho que está em processo do lado do Maria Matos. É uma coisa que faz sentido, ou seja, mas faz sentido também se for uma coisa com algum nível intelectual, porque as crianças são um público super exigente, por isso se dás uma coisa que não tem graça, a vida, quer dizer, um recreio na escola é muito mais interessante do que uma folhinha com uma coisa qualquer, por isso tem que ser uma coisa que faça mesmo sentido e que seja um desafio, senão os putos não aderem. E pronto, por isso é uma coisa que está em processo e pronto, e nós vamos fazer, umas vezes funciona melhor do que outras, exatamente porque até mesmo em termos plásticos o que vem é pouco rico ou é difícil de trabalhar. E às vezes não há tempo para transformar aquilo numa coisa mesmo muito interessante, porque a fotografia não é grande coisa, isto é uma coisa que é feita na sala de espetáculos, por isso os próprios espetáculos não têm um investimento brutal, são espetáculos pequenos, para 20 e tal pessoas, numa salinha, ou seja, não são, pronto, não é talvez evolua para isso, mas neste momento não é esse o propósito. Sim, aqui houve uma situação, vocês estavam a falar sobre preconceito, e aqui houve uma situação dessas exato, é um bom exemplo disso. que a própria condição de preconceito mexeu com a nossa programática, ou seja, aquilo que definimos como uma cena estanque, mas flexível, que se adapta bem e, pronto, e consegue apanhar assim uma esquerda e uma direita, aqui acabou por sofrer assim um primeiro abalo. Debate, sim. Quando chegou esta programação. Isto foi o ano passado, foi exatamente há um ano isto. A programação era a temática era um livro da Judith Butler, que é uma filósofa que trabalha exatamente a questão de identidade e de sexualidade e de género. E era Gender Trouble, era o nome do problemas de género.
Portanto, o nome diz tudo. E o que aconteceu foi isso. A tese dela é que o género não É é, uma definido, não é definido biologicamente, mas é uma definição cultural. Tu defines o teu género na tua performance enquanto cidadão, enquanto aluno, enquanto habitante da cidade, enquanto... Sim, enquanto também é como que te portas desde que nasces até que morres, ou seja, isso é construído. Não é? Foi um livro radical, foi um livro que arrasou e que gerou imensa... Esta é muito bonita, esta foi. Pronto, gerou imensa, mas tornou-se uma espécie de ícone, não é? Ela hoje já trabalha outro tipo de conceitos e ela continua a achar que tem razão em relação àquilo. Ela foi cá falar e tudo. Continua a achar que tem razão. Não. Como quem? Ela não tem razão. Ela continua a achar que aquilo aquilo naquela altura era radical. Ela deve ter recebido... Ela recebeu hate mail, de certeza. E então, o problema foi esse, é que a cor que calhava era precisamente azul, era um azul fluorescente e um rosa. Estes rosas choques fluorescentes. Portanto, e quando começámos a apresentar as primeiras coisas, a primeira coisa que aconteceu foi que eles achavam que era clichê. Porque isto... Sim, e a questão do clichê é outra questão também problemática, porque a questão do clichê é sempre moralizado. E há um problema que é o clichê, normalmente, muitas vezes pode-se usar e dizer isso é um bocado clichê. E clichê é sempre tido como uma coisa pejorativa ou má, que é complicado sempre, não é? E há sempre artistas e designers que conseguem dar a volta a essa situação e olhar para o clichê numa construção inversa a isso, não é? E é exatamente o que aconteceu aqui. Foi, de repente, inadvertidamente, nós não escolhemos as cores por ser os rapazes são azul e as meninas são cor-de-rosa, mas acabou por ter essa conotação. Não tinha um significado, a cor não tem um significado, a cor é uma matéria plástica, como aqui nós também não escolhemos o verde, calhou na nossa... Quando definimos as cores para uma temporada, nós fazemos 6 brochuras por ano e as cores já estão definidas à partida, ou seja, nós sabemos qual é que vão ser os binómios de cores que vamos estar a trabalhar. E de repente este era verde e não vimos razão nenhuma para não ser, porque não tínhamos medo. Se calhar acham que nós estamos a ser muito literais. Ecologia é verde e ainda por cima um verde fluorescente, quer dizer, que é tudo menos ecológico. Mas aí isso trouxe um problema grande, porque a cor era azul e cor-de-rosa. E de repente os curadores dessa programação sentiram que aquilo ia ser um problema e que aquilo ia ser contraditório em relação e que aquilo ia ser mal visto e mal interpretado, e eles iam ter problemas com todas as associações de gays e lésbicos, transgênero, todos os grupos com que eles trabalharam para este programa. E o que nós fizemos... Largámos o azul. Só. E o purple. Escolhemos um rosa diferente. Escolhemos um rosa ligeiramente mais próximo do lilás, mas porque estas são as duas cores da tolerância. A tolerância exatamente com esta condição Isto não é magenta? Não. Direto? Aqui é magenta, direto. Ou não? Pronto, e nós largámos o... Tivemos que fazer isso. No fundo, saiu um cartaz com a identidade, que foi este. Eram estas as cores. Saiu este cartaz. Já tinha sido feito. E nós tivemos que largar este azul. Eu tenho a noção que isto manteve-se. Não, ficou um bocadinho mais escuro. Ficou um bocadinho mais. Sempre temos aqui os cartazes da... É um lilás. E pronto, e no fundo, ou seja, muitas vezes as opções que tu tomas, claro que são todas políticas, por assim dizer, ou seja, nós estamos a escolher uma coisa que era técnica em termos de comunicação e de design, e embates com questões que são políticas também, e precisas te posicionar em relação a isso. E de facto nós aqui, apesar de ao princípio acharmos que não fazia sentido nenhum o que eles nos estavam a pedir, achamos que só o facto daquilo estar a gerar uma discussão entre nós e eles já era sintomático de que aquilo de facto era um problema. Porque se entre nós que estamos dentro do projeto e que percebemos essa dinâmica era um problema, é evidente que tínhamos que fazer um desvio do que era a nossa identidade, um desvio que e normalmente não há relação nenhuma. Não. Nós não tentamos criar nenhuma... Entre a folha de sala e o cartaz não há ligação, são objetos autónomos.
É completamente Sempre mais livre. Nós mantemos um bocado essa ideia de editorial, digamos, mas não encaramos isto como publicações. É mais próximo de uma brochura do que uma publicação. E a folha de sala é um bocado... Pronto, é uma maneira diferente de encarar a folha de sala que achamos que pode ser um bocadinho menos aliciante para quem gosta de edição, mas eu acho que acaba por resultar. Acho que há muitas... Desvincula um bocado, é uma coisa mais museológica e acho que os museus e as exposições e o ambiente mais expositivo puxa mais por esse tipo de... Porque, na verdade, essas coisas também, quer dizer, podia ser um tratamento editorial, mas, na verdade, estas coisas só comunicam dessa forma para os designers, não comunicam sempre ao público, ou seja, as pessoas que veem os cartazes na rua e que depois têm acesso à folha de sala, tu não fazes, ou és um grupo e colecionador da Grouper e tens tudo o que é dela, ou então tu não fazes, ou seja, não é imediato fazeres essa ligação. E em termos do projeto, muitas vezes não... O que serve melhor a folha de sala pode não ter relação nenhuma com o cartaz, porque recebes muito conteúdo e porque o que faz sentido se calhar é mostrar esse conteúdo, ou paginar pronto, ou seja, é editorial, mas tendo em conta só a folha, não tendo em conta o que sai destes tipos para do Maria Matos. Ou seja, não há essa preocupação. Por acaso também tivemos que, agora no trabalho que desenvolvemos anteriormente, tivemos que lidar um bocado com isso das cores, porque também não nos queríamos distanciar como nós tratávamos um bocadinho de tudo no manifesto, e também não queríamos nem ser associado ao azul o azul dito rapaz, nem o cor-de-rosa dito rapariga, ou o verde do ambientalismo, para não nos posicionarmos. Também tivemos um bocado esse problema, que cor é que escolhemos, mas acabámos por escolher o amarelo. Pensámos, bem, o amarelo não é nada assim, não nos faz lembrar nada à partida, então usámos o amarelo, pronto, nos elementos que desenvolvemos. As cores comunicam sempre qualquer coisa, não é? E é sempre muito subjetivo. Por exemplo, o que nós tentamos fazer com esta escolha de cores é que elas funcionem bem ou seja, desde logo uma escolha técnica, ou seja, que seja uma cor escura e uma cor clara, para quando estás a trabalhar possas pôr texto em cima de uma coisa e que tenha leitura. Por isso é logo, há sempre um lado técnico e funcionalista na forma como escolhes. E depois que seja, mas eu acho que isso acontece com todas as cores, que sejam cores que tenham algum impacto na cidade, ou seja, eles põem isto num sítio de cartazes onde há sempre muita informação. É que de alguma forma naquela temporada haja um reconhecimento qualquer de cores e no fundo é quase uma questão, como é que se diz? De comunicação. Que há outras questões também, que é as incongruências de identidade, não é? Normalmente quando há falhas de cor, todo o sistema cromático industrial, standardizado, é uma espécie de máquina feita para todo o tipo de aplicações parecerem tudo a mesma coisa. Ou seja, a noção de identidade muitas vezes e aprende-se, ou pelo menos devia-se aprender nas universidades, que isso é uma coisa que é importante. Ou seja, se a cor dos cartazes for a mesma cor mas de uma certa maneira há uma série de limites, há sempre exceções, não é? Por exemplo, no caso deste, nós estamos a usar aqui fluorescente, não é? Isto aqui, uma coisa anacrónica, não é? Mas pronto, eu não vou falar dessa questão, mas a questão do fluorescente usado aqui, quando queremos usar coisas de alimentares, isto são os placemats do bar de Maria Matos, tivemos que usar cores, tintas para material, tintas de offset para produtos alimentares. E aí não existe fluorescente, por uma razão muito clara. Pronto, e aqui, pronto, como isto só se vê lá, ficou o verde só porque este verde é impossível de simular. Por isso nem tentámos simular o verde. Fomos para o verde, assim, um verde meio de alface. Eu acho que nós tentámos. Mas não chegámos. Só que é impossível. É impossível. Acho que sim.
É impossível simular. Mas a maior parte das vezes não, quer fluorescente, dizer, neste tipo de impossível. coisas nem vale a pena tentar. Pois não. Não, o que nós fazemos é isso, é que não vale a pena. Ou é mudar Usamos, mesmo. usamos outras cores. O que nós assumimos é que isto é a nossa comunicação base, ou seja, é aqui que nós comunicamos através do, É a peça principal. do programa e do grama, que é o do. Isto já agora isto é crianças. produzido em quantos exemplares? 13 mil Sim, exemplares. Isto é 10 enviado mil, por 13 correio. mil. Tu recebes no correio. Pelo menos uns 10 estavam É. lá na faculdade. Pois, eles mandam. Isto tem. Não, eles têm um mailing enorme. Sim. Distribuição. E este também vai, às vezes, este aqui é alternado, não é? É tipo, este é 2 vezes por ano e isto é de 2 em 2 meses. Sim. Ou seja, este é semestral, que é o das crianças e jovens, Semestral. e por isso o que nós assumimos é que isto são as peças principais da identidade do Maria Matos. São estas 2 brochuras, os cartazes que estão na rua e as folhas de sala. Depois toda a tralha toda que se faz para a web social, Facebook, site, o site deles. Mas, portanto, isto é o que... E isto representa só, do lado do Maria Matos, representa uma aposta clara, que eles podiam fazer tudo online, como grande parte, como há uma tendência grande de comunicação e mesmo de instituições culturais que dizem, não, nós não queremos produzir papel, queremos ter uma postura muito mais ecológica, não queremos imprimir, por isso vamos fazer tudo online. Eles assumem justamente que isto é uma forma de comunicar que eles acham que faz sentido, porque isto também comunica outras coisas, não é? O design também comunica outras coisas, não é só a programação deles, não é? É o objeto material que é importante, esta relação que as pessoas criam com as folhas de sala, por isso eles acham que isto acrescenta alguma coisa ao que eles querem formar enquanto público. Por isso eles consideram que o seu público valoriza o objeto impresso e valoriza esse tipo de coisas. E têm razão. Quer dizer, nós também somos suspeitos porque nós fazemos isto, não é? Mas, na verdade, há essa relação de pertença a uma certa comunidade de gostos e de criação contemporânea e que passa também pela forma como tu comunicas e como tu mostras e como isto está disseminado na cidade e não está só no teu computador. Não te chega só pelo Facebook, ou não te chega só pelo site. Mas, por exemplo, não chegámos lá só porque haviam estes elementos, porque senão não chegávamos lá. Pois. Acho que somos mais desligados para o teatro. Pois. Chegámos lá muito porque começámos a reparar tanto nos cartazes que no meio dos outros todos saltavam-nos à vista por causa dos fluorescentes e assim. Começámos a reparar e depois também nos programas, porque nós andamos sempre a colecionar os postaizinhos e os elementos. Mas foram, por exemplo, à exposição de Guido Conté, ou não? Sim. Fomos. E como é que vos chegou? Porque se calhar os vossos professores Fomos uma disciplina de fotografia. Pois. Professor Jorge. Mas por isso é que eles também fazem isto e põem isto nas universidades, ou seja, eles também querem que eles tenham um público, o Maria Matos tem um público mais ou menos fiel, mas o público é uma coisa que tens que estar sempre a renovar, não é? Tens que estar sempre E a ambição deles também é trabalhar em novos públicos e eles percebem que têm ali, que têm que se calhar comunicar para um público mais jovem. Toda a gente acho que quer dizer, se calhar a Gulbenkian a temporada de música clássica e contemporânea da Gulbenkian, que é um calhamaço assim, quer dizer, aquilo nitidamente é para outro tipo de público. Pronto, não vês o calhamaço da Gulbenkian aí distribuído como vês isto, por isso também são... Mas eles também mandam para casa, para as assinaturas e para as pessoas que são públicos dele. Sim, isto a propósito do objeto impresso, que é uma coisa que eu acho que nós damos por adquirido, mas que não é assim tão linear. A tendência é para marginalizar o design gráfico. Isso é negativo. E exatamente a posição que o vosso professor, o Vítor Almeida, tem é uma posição contestatária. Como professor, e para aproveitar exatamente para fazer isso. Mas sim, desculpa. Estás a dizer que o António Costa... Ontem anunciou uma política que é reduzir o papel, mas é o reduzir o papel na administração pública, ou seja, as pessoas imprimirem todas as coisas que recebem e a forma como funciona a administração pública, todas as coisas que são feitas e aprovadas, ou seja, reduzir... Isso é por causa do Sócrates, não é? Para eles depois poderem controlar tudo na net. Aqui na net é mais fácil apanhar Panama Papers.
Não é? Não sei, é uma aposta. É que na internet é muito mais fácil de apanhar, de fazer escrutínio desse tipo de coisa, de filtrar burlas e fraudes. Portanto, por isso mesmo é que isso de certeza também tem a ver com isso. Não é? No papel tu tens uma coisa que se comunicares com... É completamente... Por isso é que ainda há... Por exemplo, há certos... Os bancos ainda trabalham com fax. Porque a rede de fax deixou de funcionar de modo geral, mas os bancos, para transmitir coisas que são... quer dizer, que não querem que se apanhe um código de uma conta de uma pessoa, ou de uma daquelas contas daqueles milionários que têm um offshore, não sei onde, usam fax. Porque assim não há hipótese nenhuma daquilo ser interceptado pela internet, ou pela darknet, ou por seja o que for. Existe isso tem muito que se dizer. Isso era outra conversa. Essa é outra conversa, sim. Mas acho ótimo essa vossa ideia, pelo menos esse princípio, não é? Sim, também é uma coisa que nos... A escolha que fizeram, não é? Desculpa. Não, eu estava a dizer que é uma coisa que os nossos professores nos pronto, gostam, incentivam-nos a ter contacto com os materiais e com o papel e não fazer tudo digitalmente. Pois. Imprime, faz coisas à Até no mão. primeiro ano eles são um pouco contra o digital e querem muito que a gente trabalhe no papel e que a gente tenha contacto Ainda com não os largamos materiais. muito. Claro. Depois, se calhar, digitalizar e trabalhar por cima, mas primeiro temos uma base que é feita à mão e rasgada e colada e assim. Mas é assim. Eu sou Pois, da geração em que tem a ver com apresentámos os primeiros metodologia, trabalhos não é? em impressora. E chumávamos. Poder de Nós não somos alguma mesmo forma. designers de logo, nós não somos designers corporativos. Não somos, Sim, mas nós também não fazemos viemos cá... logotipos a metro, nem é uma área que seja a nossa core business. Mas sem dúvida que é uma área que garante uma série de coisas essenciais para o design e para quem trabalha nesta área. Mas não é propriamente o nosso core business. Isso também era só o mote para a entrevista, depois também não foi isso muito, não foi o facto de trabalhar em identidade visual que nos levou muito a escolher este estúdio. Pronto, foi mais porque nós queríamos também cá vir, conhecer e pronto. Não era tanto a falar dos nossos Fizeram cartões. bem. Só para mostrar como é que nós nos retratávamos. Tipo, isto foi para aí em 2000. Não é? Encontramos umas fotografias dos anos 70 de uns engenheiros. Isto era o nosso cartão pessoal, não é? Isto destacava-se e era assim. Tipo, um escritório daqueles com um estirador lá ao fundo. Um quarto de hotel assim meio deprimente e depois um newsstand. Não há coisas mais radicais. Cuidado, isto está quase a cair. Então. Deixa-me lá ver aqui. Isso também é outra fase, mais aérea. Isto é mais antigo ainda. Isto é a fase do skate, para aí. Uma coisa assim. Isto é um cartão do António. Mas os mais antigos é que eu não encontro. Os primeiros cartões que fizemos não. Este tinha mesmo um logo, tinha uma coisa assim com o B, tipo como se fosse um monograma. Mas eu não encontro esses assim de pé para a mão. Eles devem estar aí, mas não. O cartão de visita é assim um grande clássico de exercício de primeiro ano, não é? Nós ainda não fizemos nenhum. Ainda não Ainda não. não. Provavelmente não. Mais cartazes, apoiantes. Sim. Até agora o que fizemos mais foi mesmo de apliantes e cartões. Mas também ainda não fizemos Isto é muito. teu. Isto é teu. Está aqui nos. Está bem. Muito obrigado. Obrigada Por nos terem... Desculpa lá, Disponibilizado não algum tempo. tive mandar embora. Não faz mal. Não há problema. Mas andei à procura do e-mail e não encontrei. Olha, toma. Obrigado a vocês. Isto é dinheiro chinês, isto é dinheiro Joss Paper chinês, é para queimar, que é para dar sorte. Queimam.
Se forem religiosos, podem ir ao templo budista e queimar mesmo naquelas coisas que eles têm lá nas traseiras. Acendem um incenso. Se não, podem queimar só para dar sorte. Obrigada.